Oi, pessoal, quanto tempo! Tô super feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Já peço desculpas por qualquer ruído, qualquer coisa que apareça de fundo. Esse é um vídeo caseiro, né? Aqui é um estudo. E a continuação de um estudo de uma série que eu deixei aqui no canal, do livro O Anticristo de Nietzsche. Então a gente já começou a estudar, já começou a refletir juntos pensamentos sobre o livro, refutando, concordando, tentando entender esse pensamento. E quando a gente pega uma obra, seja de Nietzsche, seja de qualquer outra pessoa, que é o que eu acho legal das ciências sociais, diferente das ciências exatas, é que na exata a gente tem um ponto, a gente tem uma verdade, a gente tem uma conclusão, a gente chega a algo exato, a algo sintetizado em um cálculo, em um raciocínio, em uma lógica. Nas ciências sociais é diferente. Tudo tem dois extremos, dois polos. É sim ou não, é bem ou mal, é esquerda, direita, é A ou B. Então a gente precisa se entender nesse branco e preto e principalmente o que é melhor para nós como ser humano e como ser em sociedade. Então, ter passado, por exemplo, esse tempo longe sem ter estudado, sem ter consumido esse livro aqui sobre o Anticristo, dele em específico, eu acredito, estou empolgada em saber se eu vou pensar igual, se o meu amadurecimento mental no momento atual vai refletir coisas diferentes que eu não refleti antes, que eu tenha consumido ou através de amadurecimento mental, de experiências ou uma nova forma de pensar, não sei, né? Por isso que eu acho legal pegar esse livro e trazer para vocês e discutir juntos. Eu sei que isso daqui é conteúdo de filosofia, isso daqui é conteúdo para sentar numa roda e conversar com outras pessoas e que não é necessariamente o que a grande massa consome. Porém, eu não estou aqui para bombar, eu estou aqui para fazer a minha parte, que é estudar, melhorar como ser humano, evoluir, ajudar o planeta Terra naquilo que eu posso, naquilo que me é dado como missão, como propósito. E assim como todos, eu busco entender esse propósito, me encaixar nesse propósito, entender as minhas fases, entender tudo, toda a loucura que acontece ao redor. Não nasci igual e não quero morrer. Não estou igual como eu nasci e não quero morrer como estou atualmente. Então, eu me permito muito viver, muito experimentar, muito conhecer. E eu acho isso muito legal de compartilhar. E eu não posso negar isso para outras pessoas, porque o que eu digo e repito em todos os meus vídeos, ou pelo menos a maioria deles, são duas coisinhas. A primeira é conhecer a si mesmo, independente de qualquer outra coisa. Conheça a si, repetindo, acho que é Aristóteles que falava isso, né? Repetindo também a terceira coisinha que eu sempre falo, né? Que a minha memória não é das melhores. E a segunda coisa que eu falo muito é que a única coisa que a gente leva daqui é conhecimento. Então não vamos fazer a bobeira de buscar somente o material. Ai, porque eu preciso me formar, eu preciso ter um diploma. Cara, você não precisa ter um diploma. Você precisa para exercer uma profissão. Claro que nos padrões éticos da nossa sociedade é necessário. Porém, você não precisa de um diploma para ter o conhecimento daquilo. Entende a diferença gritante que há nisso? Quantos profissionais têm um diploma e não sabem fazer aquilo que uma outra pessoa estuda e não tem diploma? Como, por exemplo, os astrônomos amadores. Tá aí um exemplo. Eles são ótimos na prática, ótimos no conhecimento, fazem um belo trabalho, mas não têm um diploma. Entende? É isso que eu quero conversar com vocês. Então, eu acho que essa foi uma bela introdução que eu tive com vocês aqui agora. Vamos iniciar a leitura. Confesso que não fiz aquele resumo, aquele estudo antes, que geralmente eu faço antes de compartilhar um pensamento aqui com vocês. Então vai ser uma nova pegada, né? Foi um choque que eu falei assim, a minha língua tá queimando. Eu acho que eu vou gravar um pouquinho sobre Nietzsche hoje. Eu acho que eu me sinto confortável e preparada a ponto. Então vamos ver. Bora lá. Nietzsche começa aqui
o epílogo 6. A cada momento eu dou um novo estudantes, professores de português, pelo amor de Deus, help. A cada momento eu dou um novo nome para essa história aqui, para esses parágrafos, para esses mini textos, enfim. Vamos lá. Ele começa: é um espetáculo doloroso e trágico que se levanta à minha frente. Retirei a cortina da podridão do homem. Quando ele fala retirei a cortina da podridão do homem, ele fala tudo aquilo que a gente falou antes, que eu lembro e que o livro mesmo fala, que é sobre o cristianismo. E eu lembro que eu trago para vocês que há uma diferença gritante, que foi até no último no último vídeo, que é sobre o cristianismo bater de frente contra os próprios cristãos, contra a própria igreja e tudo isso. Então, o que eu lembro também sobre os meus estudos é que eu tinha a visão de que Nietzsche não batia de frente necessariamente com Cristo, com a imagem de Cristo, mas justamente com o que foi feito da imagem dele, do cristianismo no caso, entendeu? Então o livro talvez não pudesse nem se chamar o Anticristo, mas anti-cristianismo. Olha, essa é a imagem que eu saí, que eu lembro que eu estava carregando comigo, era esse sentimento. Não sei se alguém aqui, se em algum dado momento, se daqui 5 anos outra pessoa vier fazer esse estudo em cima, vai pensar diferente e tá tudo bem, porque eu acho que quando eu penso A e a outra pessoa pensa B, a gente choca, aí há uma explosão de conhecimento, de coisas novas, há um novo patamar que nem eu, como A, e nem a outra pessoa, como B, consegui enxergar. E essa junção de pensamento fez a gente implodir para mais? Enfim, é assim que eu penso e é assim que eu vejo que grandes instituições também pensam, né? Como, por exemplo, as maiores universidades, as melhores universidades buscam justamente essas pessoas diferentes para justamente causar essas explosões dentro. Implosões? Nossa, mas eu acho que eu tava precisando aparecer mesmo, né? Que o português não tá muito bom. Continuando a leitura. Esta palavra em minha boca, pelo menos, está isenta de uma suspeita que envolve uma acusação moral contra a humanidade. Então, ele traz aqui mais uma vez que isso, o cristianismo, tá batendo de frente com a ética e moral da humanidade. Eu sei que não está escrito aqui, é apenas um pensamento que coincide, mas é um pensamento que ele está trazendo que é de um lado muito mais capitalista. Capitalista por quê? Porque ele traz os poderes, eu já tratei sobre os poderes aqui com vocês. Ele traz um julgamento, tanto que o livro se baseia nisso, um julgamento contra o cristão, que é o quê? Aquela visão de paz para todos, o reino para todos. E fazendo um pensamento particular hoje, da minha visão, da minha mentalidade hoje, eu posso estar completamente errada, mas fazendo um adendo particular, e é algo que eu busco tentar entender se esse pensamento está certo ou não, é que isso me lembra aquela imagem que é compartilhada aqui entre as redes sociais há muito tempo, que são 3 crianças e cada uma tem 2 caixotes. Tem uma criança que ela é muito alta, a outra que é baixinha, a outra que é média, normal. E a que tá muito alta, se ela fica com 2 caixotes, ela não faz diferença, ela com caixote ou sem, ela consegue ver, entendeu? Então, tem uma outra criança que ainda com 2 caixotes, ela não consegue ver. E a outra já vê normal com 2 caixotes. Então, isso me faz lembrar que não necessariamente pessoa X precisa, por exemplo, de R$100 para viver e pessoa Y vai precisar de R$100 para viver. É uma régua muito diferente, tanto que entre São Paulo é muito mais caro do que viver, sei lá, no interior do norte, por exemplo. Então são réguas totalmente diferentes. E me faz pensar, e é um pensamento muito na minha concepção, que é o que me faz refletir sobre, é que, vamos lá,
o que é necessário para mim não necessariamente é para outra pessoa. Legal? Legal? Eu sou de exatas e tem outra pessoa que é de humanas. Legal, legal. Então, eu preciso desenvolver as minhas áreas de exatas e as outras pessoas precisam desenvolver suas áreas de humanas. Show! São 2 pontos completamente diferentes. Só que o que me faz refletir nisso tudo, que eu acho que é um pensamento egoísta, é que não necessariamente todo mundo está preparado para o melhor. Se bem que o melhor para cada pessoa é muito específico, né? Cada nível tem o seu melhor. Essa não é a palavra correta. Eu espero que alguém me corrija nisso, trazendo a palavra correta desse pensamento. Mas o que me faz pensar é, não necessariamente se eu tenho um conteúdo, um conhecimento, uma informação importante, essa informação importante que eu tenho, ela vai fazer diferença na vida de todas as pessoas. Se eu tenho 100 pessoas, lancei esse vídeo aqui, por exemplo, vão ter pessoas que vão abrir e não vão terminar, tem pessoas que vão assistir até o final, tem pessoas que vão entrar por aqui, sair por aqui, tem pessoas que vão criticar, outras pessoas vão agradecer, concordar, enfim. Então não vai ser a mesma coisa para todo mundo. E esse pensamento que eu tenho egoísta na minha concepção é que o conhecimento não é para todos, o que traz um pensamento muito capitalista da situação. Eu acredito que é um pensamento capitalista, que é justamente aquela ideia de poder, entendeu? E também teve um filósofo, eu não sei quem foi o filósofo, foi Platão, foi Platão, no livro dele, ele fala que é a ideia dos filósofos governarem a sociedade justamente por essa forma de pensar deles. E essa minha forma de pensar, essa forma egoísta que eu penso, já me coloca justamente nessa situação de que porque eu, Giovana, tenho que votar assim que eu completo 16 anos, como uma pessoa que tem que votar que já tem, sei lá, 50, 40 anos, que estuda, tudo bem, democracia, legal. Só que eu, aos 16, eu não fui não fui instruída para saber sobre política. O que a gente sabe sobre o que a grande massa, o que os brasileiros sabem sobre política? Eles sabem aquilo que está nas redes sociais. Gente que gosta de tu consumir conteúdo e se basear. Conteúdo, claro que tem conteúdo bom aqui, mas eu digo de TikTok rápido, de notícias. Porque, por exemplo, se sai uma notícia no G1 ou qualquer outro Estadão, qualquer outro jornal que vocês acham que é respeitado por você e pela sociedade, de tipo assim, os Estados Unidos invadiu a Ucrânia e os Estados Unidos, sei lá, ameaça a Ucrânia, não sei, a diferença de uma palavra ou outra, ela já faz completamente a diferença do seu entendimento sobre aquela situação. É por isso que eu digo e repito que eu falei lá no início desse mesmo vídeo. Tudo tem 2 lados. O que é bom para a Ucrânia, às vezes não é bom para os Estados Unidos, e a mídia traz uma visão da forma como ela quer que a gente veja essa situação toda. É por isso que eu entrei nesse ponto aqui, que se estendeu. Eu acho que esse vídeo aqui está sendo mais um desabafo, uma conversa sobre a leitura, sobre toda uma ideia que dá para se tirar daqui desse livro, mas não necessariamente sobre esse texto hoje, né? Mas, enfim, só queria que vocês entendessem que as mídias, elas trazem o ponto de vista que elas querem que a gente aprenda, então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome, e é por isso que é importante pegar lado A e pegar lado B. E por isso que eu consigo ver que esse pensamento que eu tenho de que o conhecimento, infelizmente, não é para todos. Na verdade, o conhecimento é para todos, mas não necessariamente todos vão saber o que fazer com ele. Tem pessoas muito mais evoluídas que conseguem controlar os demais sobre esse poder, que é o que o Platão pensava, os filósofos que deveriam comandar a sociedade, não os demais. Hoje a gente se encontra em um momento em que o que controla a sociedade é o dinheiro.
né? É o material, que é o que eu volto mais uma vez a falar para vocês e repetir. A gente foca no material o tempo todo. Eu preciso ter essa caneta, eu preciso ter um iPhone, porque por conta de status, a vida se baseou no status. Eu saí do Instagram, por exemplo, porque eu não aguentava mais essa briga de ego. É uma briga de ego muito grande, na verdade, e uma comparação muito grande dentro dessa briga de ego. Mas, na verdade, eu entendo que se a pessoa A ou a pessoa B se deu bem na vida, poxa, eu também me dei bem. Porque se a pessoa A e a pessoa B se deu bem na vida, elas estão contribuindo para a sociedade. E eu participo da sociedade. E, enfim, eu espero que as pessoas consigam refletir nesse pequeno ponto. Mas eu vou gravar um vídeo especial sobre redes sociais e tudo mais quando eu me sentir confortável para isso. Vamos continuar lendo, que eu, sei lá, falei muito aqui com vocês, né? Eu acho que eu fui muito polêmica em muitos pontos aqui, em muitos pensamentos, que, mais uma vez, não necessariamente eu tô certa, é um compartilhamento de pensamento. Eu não sou formada, eu não estou aqui dando aula, eu estou aqui em uma conversa via YouTube com vocês. Eu espero que as pessoas respondam com pensamentos e tudo mais, porque eu prefiro discutir sobre isso. Mais uma vez, é discutir e não brigar. Discutir uma linha de raciocínio do que discutir coisas grotescas, entendeu? Coisas fúteis. Eu acho que isso não agrega nem na minha vida, nem na vida da outra pessoa. Acho que coisas fúteis ficaram para momentos de descanso. Eu acho que coisas fúteis ficaram para... Nossa, eu acho que esse pensamento é muito errado. Mas eu vou compartilhar. Eu acho que coisas fúteis ficaram para aquela pessoa que é CLT, que recebe um salário mínimo, que passou o dia cansada pra caralho, dando dinheiro para o dono da empresa, que ganhou muito bem, e ela já tá tão cansada, que precisa de coisas fúteis para aguentar a vida horrível que é estar dentro do universo capitalista e não tá lá em cima, né? Tá na base. Eu acho que é necessário futilidade para aguentar a realidade da vida. Entendeu? Eu acho que é necessário futilidade para aguentar muita coisa. Eu acho que é isso. Não sei se muitas pessoas vão concordar ou não. E digo mais, não só para aquela pessoa que é a lascada da história da pirâmide, mas também, não por seleção, tá? Eu acho que por necessidade. E é por isso que eu também vou incluir o topo daquelas pessoas que, se abrirem o olho e verem que, caralho, eu recebo, sei lá, 1 milhão por dia, e eu não contribuo para a sociedade o mesmo tanto ou mais. Não precisa ser mais também, né? Não precisa aquela coisa, tipo, meu Deus, mas eu não devolvo para a sociedade tudo aquilo que eu ganho. Eu sou uma pessoa muito mais egocêntrica da situação. Eu acho que essa pessoa que foge da realidade que ela vive também, ela consome muito conteúdo fútil. Não é à toa, né, que a grande massa aí gira em torno de coisas fúteis. É justamente para fugir da realidade que a gente vive atualmente, principalmente no Brasil. Eu não sei fora, eu não parei para pensar a respeito das outras sociedades fora do Brasil. Mas se eu for fazer uma crítica, eu diria que os americanos são muito materialistas e o Brasil se encaminha para isso. E eu não gosto disso, porque nós não somos matéria. Eu digo no quesito, a gente morre. A gente tem muito mais do que isso, sabe? Eu sou muito mais do que o celular que eu tenho hoje. Eu sou muito mais do que o meu feed no Instagram, sabe? Eu sou muito mais do que a imagem que eu transmito, entende? Eu sou muito mais daquilo que você entende de mim, a imagem que você tem de mim. Enfim, vamos continuar aqui a leitura, senão isso aqui vai ficar muito longo. É ousado e desejo enfatizar o fato novamente, sem qualquer significado moral. Isso é tão verdade que a podridão de que falo é mais aparente para mim, precisamente naqueles bairros onde tem havido mais aspirações até agora, em direção à virtude e à piedade. Olha,
eu acho que Nietzsche é meio lelé mesmo, até no texto dele, porque ele se contradiz muito. Ele se contradiz pra caramba. E eu não julgo, porque eu também sou igual. Eu consigo ter os dois lados da moeda. Mas eu vou continuar, e aí eu falo sobre isso tudo justamente para vocês entenderem por que eu tô falando isso, tá? Vamos lá. Como você provavelmente supõe, eu entendo podridão no sentido de decadência. Meu argumento é que todos os valores nos quais a humanidade agora fixa suas aspirações mais elevadas são valores de decadência. Então ele vê problema onde tem mais aspirações. Tá, não tem problema. Só que ele não falou que o poder é melhor, ele não se sente poderoso, fraco é aquele que não tem poder, e ele faz parte das pessoas que têm poder. O poder a gente já tratou aqui. Ele fala que nós somos hiperbóreos, nós somos especiais. Tá, beleza, isso não é um problema, só que ele fala que poder faz parte de uma aspiração, e ele tá falando aqui que os lugares onde tem pessoas que mais aspiram, as pessoas que mais buscam por mais, é onde tem mais coisas erradas, porque as pessoas estão baseando esses valores de alcançar mais na decadência, naquilo que não faz bem para a humanidade. Só que isso é sobre poder, aquele poder que eu falei para vocês, aqueles 3 poderes principais, que, se eu não me engano, né, é baseado na ideologia, posso estar errada, é baseado na ideologia que a gente tem no poder político, e tem um outro poder aqui também, financeiro. Eu acho que são esses 3, financeiro, político e ideológico. Eu acredito que é só isso, né, que alguém possa me lembrar. Mas, enfim, então eu acho que ele se contradiz, porque o poder é diferente da democracia, o poder igualitário para todos. E eu repito no meu campo de visão que eu não acho que uma pessoa pode votar. É muito errado isso, porque eu estou excluindo alguns seres, né? Então eu acho que isso é errado. Eu acho que eu preciso melhorar esse meu pensamento. Eu tô compartilhando aqui, mas eu acho que eu preciso melhorar. E é por isso que eu tô compartilhando. Mas eu acho que o voto de X pessoa deveria contar peso 2 no voto de pessoa A. Entende? Porque não tem todo mundo uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade para saber lidar. Por exemplo, um exemplo para vocês entenderem essa minha linha de raciocínio. Eu não posso perguntar para uma pessoa que já foi mãe e para um homem que nunca foi mãe, como eu devo fazer para um homem que nunca foi mãe, para um homem que nunca foi pai, ou para uma mulher que nunca foi mãe, como eu devo fazer minha criança dormir, meu recém-nascido dormir, porque a mãe, ela vai saber, entendeu? Ela já soube lidar com isso. O pai ou a mãe que nunca teve contato com aquilo, não vai saber, tá entendendo? Então são regras completamente diferentes, e é por isso que eu vejo que não tem como comparar. Outra situação que a gente pode tirar isso já dentro da sociedade, não usando como exemplo da mãe, é que, por exemplo, as faculdades de hoje em dia, rico estuda na universidade pública e pobre estuda em universidade particular, meio que inverte. Então, por quê? Porque são regras diferentes. Eu entro numa universidade pública não porque eu sou pobre, mas sim se eu tenho conhecimento necessário. Só que eu só tenho conhecimento necessário que se eu estudo num bom lugar. E geralmente as escolas públicas não dão um bom ensino como a do particular. Entende? Esse ponto de régua que eu quero falar, e por que eu digo que ele se contradiz nessa ideia de poder? Porque se ele dá um chute no poder, ele está concordando com o cristão que traz essa ideia mais de democracia. E continuando o texto, chama de corrupto um animal, uma espécie ou um indivíduo quando este perde os seus instintos, quando prefere o que lhe é prejudicial. E se a gente pensar sobre instinto, não sei se eu já trouxe aqui para vocês essa linha de raciocínio, mas o instinto é o nosso lado mais selvagem, é o nosso lado mais emocional.
O nosso lado emocional, eu digo que é a nossa régua. É a nossa régua para saber se a gente está no caminho certo ou não. Porque muitas vezes a gente está batendo de frente com o muro porque o nosso racional, ele quer aquilo, mas o nosso emocional não está cansado de bater naquele muro. Meu Deus, como dói, entendeu? Como, ai, eu só quero largar tudo. Então, eu digo que os nossos instintos, eles são uma régua para medir se eu estou no caminho certo ou não. E qual é o caminho certo? Aquele que te faz feliz. Porque, na minha concepção, a gente veio aqui para a Terra para melhorar como ser humano. Ah, Giovana, eu não tenho religião, não tenho espiritualidade nenhuma. Beleza, mas você vai continuar o mesmo que você nasceu até morrer? Não. Então, a gente está em processo de evolução. Quando eu entendo isso, eu tenho que ter domínio justamente entre o meu racional e o meu emocional, usando o racional para me guiar, usando o emocional para saber se eu estou no caminho certo ou não. Né? Aqui é o meu campo de visão, que me leva para longe. Esse daqui é como chegar no campo de visão que eu almejei aqui, entendeu? É por isso que eu uso essa régua. E ser feliz é a régua que me leva até, porque não adianta de nada eu estar aqui no meu melhor e não estar feliz. A vida é para ser uma alegria, entendeu? Mais uma vez, a gente não leva nada daqui além das experiências. Então, que buscamos viver a felicidade, né? Lembrando que ele até fala aqui, ó, essa felicidade, né, que a gente está se baseando é uma felicidade muito prejudicial. Isso é importante a gente tomar cuidado, tá? É importante sim, porque a gente tende a agir muito mais pelos instintos selvagens do que por aqui. Muitas vezes a gente se perde no caminho emocional por não ter um campo de visão mais racional. Essa é a minha visão no momento atual. Não sei se vocês concordam, mas é isso que eu consigo tirar desse pequeno trecho aqui agora. E para continuar, vamos lá. Qualquer coisa que vocês quiserem incluir, pode incluir aí no comentário. Eu sei que eu não estou exatamente dentro do texto, mas eu estou trazendo aqui uns pensamentos que esses textos me inspiram e eu acho que vai ficar legal. E mais uma vez eu repito, não necessariamente eu estou certa, é uma linha de raciocínio que é necessário para a gente evoluir como ser humano. Uma história dos sentimentos superiores, dos ideais da humanidade, e é possível que eu tenha que escrevê-la. Quase explicaria por que o homem é tão degenerado. A própria vida me parece um instinto de crescimento. Também falo isso. Que eu acabei de falar aqui com vocês, né? Tanto que eu não vou nem parar. A própria vida me parece um instinto de crescimento, de sobrevivência, de acumulação de forças e de poder. Eu concordo basicamente com tudo. Eu acho que é exatamente isso. E o poder, não necessariamente o poder que eu estou concordando aqui, de crescimento de poder, não necessariamente são os 3 poderes principais, né, sobre os poderes trazidos, mas o nosso poder, a nossa autoestima, a nossa força. Eu acho que essa é a palavra certa. Poder eu não sei. Sério mesmo, eu não sei. Eu não consigo ter uma visão hoje sobre isso. Continuando. Sempre que falha a vontade de poder, ocorre o desastre. Então ele diz aqui, ó. Eu, por exemplo, que não almejo o poder hoje, por mais que eu concorde, eu queira o poder, por mais que, como a gente já discutiu no vídeo do poder, eu acho esse vídeo muito bom. Por mais que eu queira ele, se eu não quero ele, isso ocorre o desastre. Tá, mas não é ele mesmo que fala que o poder causa desordem, o poder tá baseado em coisas não necessariamente importantes para todo mundo? Eu concordo, porque o poder político pode até ser quando traz hoje. Como é que eu vou explicar isso para vocês? O poder político, ele hoje não é baseado no bem comum para todos. Nós brasileiros sabemos muito bem disso, porque a nossa história é péssima. Com os indígenas, com os negros, com a religião, outras religiões fora do cristianismo. Tudo que a gente fez
fez porque a gente se inclui nisso, porque a partir do momento que a gente concorda, a partir do momento que a gente cala a boca, a partir do momento que a gente deixa acontecer, que a gente vê e não fala nada, a gente também está participando dessa situação. Enfim, então ele diz que esse poder político não é bom, eu concordo. Eu não sei, na minha mentalidade hoje, se eu concordo com Platão, de que os filósofos deveriam governar. Eu acredito que sim. Eu gosto dessa ideia, porque eu acho que não há pessoa melhor para pensar, profissão melhor para pensar no bem comum para todos, do que a filosofia, que é o estudo da sabedoria, que é justamente, e da sociologia também, claro, eu vou incluir, que é o estudo da sociedade como um todo. Então eu acho que essas áreas deveriam governar. Aí tanto que vem o direito e tudo mais, beleza, senão não quero entrar nisso. O outro poder que ele fala é o poder ideológico das religiões. A gente tem que ver, porque aqui no Brasil o cristianismo tem um poder muito grande, legal, né? Tanto é que vem aquela ideia de Deus, pátria, família. Isso, Deus, pátria, família. Mas lá pro Oriente, Muslim, a religião muçulmana é muito mais difundida do que o cristianismo, né? A própria religião judaica, em alguns pontos, em alguns países, é muito mais difundida do que o cristianismo. Então, a ideologia de cada cultura, a ideologia de cada lugar conta muito. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que quando a gente cresce sob uma certa influência, principalmente quando essa influência é baseada no medo, e a gente vai tratar isso sobre o cristianismo, que é o que o livro trata. Quando eu nasço em um país onde o cristianismo prevalece, ele me fala que se eu não aceito Jesus, eu vou pro inferno, que tá tudo bem eu estrupar, eu matar, eu roubar, mas se eu pedir perdão para Deus, ele vai me perdoar. Entendeu? Tá tudo bem. Não é à toa que aqui tem muitos pastores, muitos ex-assassinos que viram pastores, né? E é uma crítica direta, assim, a essa situação. Mas, enfim, a gente já falou aqui de poder político e poder ideológico. O outro poder é o financeiro, né? O financeiro a gente pode usar o Elon Musk como exemplo. Até na última reunião de Trump, quando o Trump ele pega posse, ele tem um dado momento que ele cria tipo um ministério pro Elon Musk, e ele vai falar também. O Musk ele vai falar no pódio, é quando ele faz aquele símbolo nazista e tudo mais. E ele tem práticas nazistas e tudo mais, mas isso não entra no fato dele. A gente não está falando sobre Musk, a gente está falando sobre o poder financeiro. Quando eu penso em poder financeiro e penso no Musk, penso quando o Trump ele assume o poder da presidência, tem um momento em que na primeira fileira não estão os políticos. Na primeira fileira estão os investidores, estão os maiores, né? Dono da Amazon, dono da Meta, dono da Tesla. Então, os grandes estão aqui, os grandes investidores. Quem tem o poder econômico é que estava na frente, ali, até na frente dos políticos, para vocês terem noção do que anda acontecendo. A sociedade está muito mais preocupada com o dinheiro, e o Brasil tende a seguir isso, porque o Brasil ele segue os Estados Unidos, né, como um cachorro mesmo, para lamber o osso dos Estados Unidos. E é uma crítica mesmo, não uma crítica sobre política, não, uma crítica mesmo de acorda, né, cada um com as suas experiências. A nossa cultura é aqui, não lá. Apesar de que a gente tem uma grande influência da de lá. E eu acho isso tão interessante para nós. Esse lado financeiro que é trazido mostra que eles estão muito mais preocupados com o poder aquisitivo do que com a sociedade em si. Entendeu? E tanto que o capitalismo, para funcionar, é necessário que a gente passe fome, é necessário que haja pobre, é necessário para manter o triângulo bonitinho. Né? Eu concordo com ele de que sim, o poder se torna degradante, só que ele fala que o poder é importante, mas que caralho esse poder que ele fala
que é necessário, que é importante, porque se ele tá batendo de frente com o cristianismo, ele tá falando que, olha, a tua forma de democracia é errada, a tua forma de pensar é errada. Só que eu não sei se ele iria concordar com essa forma de pensamento que a gente está tendo hoje também, entendeu? Será que se ele concordaria em ter na primeira fileira os maiores investidores, as maiores pessoas que têm rendas atualmente no planeta, de certa forma, né? Pelo menos nos Estados Unidos, e na segunda fileira os políticos? É de se pensar, será que ele concordaria? Eu sei que ele não concorda com a religião em si dominando, isso é notório, né? Até pela história dele, pela família dele, ele bate bem de frente com a religião em si, porque ele cresceu nesse ambiente mais religioso, né? Mas eu fico pensando se ele escreveria alguma coisa diferente disso. Vamos continuar. Meu argumento é que todos os valores mais elevados da humanidade foram esvaziados dessa vontade, que os valores da decadência, do niilismo, agora prevalecem sobre os nomes mais sagrados. Vamos lá. Aqui a gente já consegue ter uma resposta da pergunta que eu me fiz. Será se ele concorda? Porque eu não consegui entender. Tá, ele tá batendo de frente com o cristianismo, só que ele tá dizendo que os 3 poderes, que são os tops e tudo mais, que aquilo que a gente tratou aqui, isso daí é o bom? Porque eu não concordo que isso daqui é o bom. Eu não concordo com o Elon Musk na frente da política. Eu não concordo com a nossa política atual, a forma como ela age atualmente, independente do lado que seja. Eu não concordo com extremos. Eu também não concordo com a ideologia, eu não concordo com nada que eu imponho. Eu também não concordo com a liberdade total, eu não concordo com a igualdade para todos, eu não concordo. Eu quero dizer que para cada régua uma medida, entende? É isso que eu quero dizer. Eu não sei como a gente vai chegar nisso também, é só um pensamento que eu tenho hoje com 25 anos, entende? É uma forma que eu ainda estou amadurecendo nessas ideias. Mas vamos finalizar com o pensamento de Nietzsche, que os valores da decadência, do niilismo, agora prevalecem sobre os nomes mais sagrados. Com isso, os valores da decadência a gente já sabe. Foi os poderes que eu trouxe aqui, não vou repetir para não ficar longo. Do niilismo, o que é niilismo? Niilismo é uma filosofia que questiona ou nega o sentido da vida, dos valores e da moral. Ele pode se manifestar de várias formas: existencial, moral e epistemológico. Existencial é que acredita que a vida não tem significado intrínseco e qualquer sentido que deve ser criado pelo próprio indivíduo. O moral, ele argumenta que não existem verdades morais objetivas. O certo e o errado são construções humanas. O epistemológico, ele fala que a dúvida da possibilidade de conhecimento verdadeiro, acreditando que nada pode ser realmente conhecido com certeza. Tá, beleza. Eu consigo concordar que o niilismo realmente não me interessa, porque a partir do momento que eu digo para vocês, e disse no início do vídeo, que uma moeda tem lado A e B, não quer dizer que ela é A ou que ela é B. Não, ela é A e B. Né, aquela ideia do gato de Schrödinger. Acho que é muito legal, né, estudar exatas e sociais. Eu acho que elas se complementam, como eu já disse isso em outro vídeo. Então, eu acho que o niilismo, aqui, ele, quando diz aqui que não há uma verdade objetiva, não. Há uma verdade objetiva e muitas vezes ela é mais de uma verdade, dependendo do ponto de vista. Tá entendendo? Eu posso dizer que uma moeda é cara, uma moeda é coroa, e uma moeda também é cara e coroa, tá entendendo? O gato, ele é vivo e morto, ou vivo ou morto, entendeu? Tem essa pegada. Então, eu não concordo com o niilismo, quer dizer, eu concordo com a ideia dele de niilismo e concordo com os valores de decadência, mas a decadência do meu ponto de vista, dos poderes que eu trouxe para vocês aqui, baseado no que a gente vive hoje, entendeu? O poder dele, o valor de decadência dele já é contra a democracia, tá entendendo? Já é uma visão diferente da que eu trouxe aqui, que eu rebati aqui com vocês, entendeu? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não acho que a gente fez uma leitura bonitinha,
mas eu acho que a gente pensou muito sobre, discutiu muito sobre. Eu acho que isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Eu acho que, mais uma vez, eu não estou certa em todo o meu pensar. Eu acredito e imagino e vejo que eu estou amadurecendo o meu pensar. E eu espero que vocês consigam colapsar de alguma forma o pensar de vocês, entrar em algum tipo de ressonância com o meu aí, para ver se a gente chega em alguma verdade absoluta em algum lado, em algum cara ou coroa, ou cara e coroa, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu ver que esse vídeo ficou legal, se eu me sentir mais confortável, eu continuo com mais leituras. E vamos ver qual é a pegada que a gente vai continuar, né? É isso. Um beijo e até mais.